Olá, tudo bem? Hoje iremos trabalhar um pouquinho de história. O tempo que passa. Então, para organizar nossas atividades, geralmente nós dividimos nossas ações em antes e depois. Então, essa organização de antes e depois, ela é chamada de sequência, como se fosse lá os números. O que vem antes do número 2? O número 1. O que vem depois do número 2? O número 3. Então, nossas ações durante o dia é a mesma coisa. Então, para que nós podemos trabalhar, estudar, ter o nosso tempo de lazer, nós temos que dividir essas nossas atividades do dia a dia em antes e depois. Por exemplo, vocês estudam à tarde. Então, de manhã, o que vocês têm que fazer? As atividades, as tarefinhas de casa, uma leitura e ter o tempinho de lazer. À tarde, vocês vão para a aula. À noite, vocês descansam mais um pouquinho, tem um tempinho de conversa com o papai, com a mamãe, com os amigos e dormem. Então, todas essas ações, essa organização de antes e depois, é chamada de sequência. Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra antes, quando eu falo antes, está relacionada a um passado. A palavra depois está relacionada a um futuro que ainda vai acontecer. Então, algumas ações também podem ocorrer ao mesmo tempo e durante. Então, a respeito desse assunto, nós temos que associar o que pode estar ocorrendo antes, depois, ao mesmo tempo e durante. Por exemplo, lá na página 8 de história, nós temos lá uma ação que ocorre ao mesmo tempo. Vamos escutar lá. Clara e Miguel estão prestando atenção na aula. Isso quer dizer que Clara e Miguel estão ao mesmo tempo juntos, prestando atenção nas explicações dadas durante a aula. Outra ação. Durante o jogo de futebol, muitos gols foram feitos. Então, a frase eu fiz muitos gols durante o jogo quer dizer que muitos gols foram feitos do começo ao fim do jogo. Então, isso nós temos uma ação de antes e depois. Então, é durante, que está acontecendo naquele período. Então, vamos tentar resolver essa questão. Juliana e Michele brincaram juntas, do início ao fim do intervalo na escola. Então, se elas brincaram juntas, isso eu quero dizer antes, depois, ao mesmo tempo ou durante. Lembre lá do jogo, ó. Durante o jogo de futebol, muitos gols foram feitos. Juliana e Michele brincaram juntas do início ao fim do intervalo na escola. Se tem um início até o fim, isso aí é um período durante. A outra questão, a letra B. Quando as aulas terminarem, Pedro irá viajar para a casa de seus avós. Então, quando as aulas terminarem, ele ainda está estudando. Então, quando as aulas terminarem, Pedro irá viajar para a casa de seus avós. Então, essa ação vai acontecer depois, essa viagem vai acontecer depois. A letra C. Enquanto Marcelo estuda, seus pais trabalham.
Então, é uma ação que está acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto vocês estão na escola, os pais estão trabalhando. Enquanto Marcelo estuda, seus pais trabalham. Está acontecendo ao mesmo tempo. Para ir à praia, Ana passou filtro solar. Então, quando você vai à praia, você passa filtro solar depois que você se queima ou antes de se queimar, antes de tomar sol? Então, quando a gente vai à praia, a gente tem que passar o filtro solar antes, para evitar que nossa pele fique toda ressecada, fique toda queimada. Então, para ir à praia, Ana passou o filtro solar. Então, isso acontece, é uma ação que acontece antes. A próxima. Vou ler um trechinho aqui do texto. Prestem atenção. E todo dia é assim que o sol se diverte. No fim da tarde, ele se despede. Então, se ele está se despedindo, ó, tchau. Até logo e nem mais um segundo. Eu vou visitar o outro lado do mundo. Lembra que nós já estudamos isso? Que enquanto aqui está sol, tem lá do outro lado do mundo que está noite. Enquanto aqui em Campo Largo, no estado do Paraná, está dia, em outro lado do mundo está noite. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, enquanto o sol está pondo de um lado do mundo, ele está nascendo do outro lado. Isso significa que essa ação ela acontece antes, depois, durante ou ao mesmo tempo. Por exemplo, se aqui está sol, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, pode estar o quê? Noite. Porque o mundo, ele está em movimento. Então, esta ação, ela pode acontecer ao mesmo tempo, ela acontece ao mesmo tempo, não que ela possa, ela acontece, porque a Terra, ela está em movimento. Então, enquanto aqui está sol, do outro lado do mundo está noite. A próxima questão. No texto a seguir, a menina Loreta conversa com o senhor Lilo sobre uma grande curiosidade. Então, ela está muito curiosa. Ela quer saber onde foi parar o ontem. Ali nós temos embaixo um travessão, porque é a fala do personagem. O ontem, Loreta, está dentro de você, nos seus pensamentos e lembranças. Os dias sempre trazem um novo ontem. E quando você tiver a minha idade, todos os ontens serão uma vida inteira.